Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deixe o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, no nosso trabalho, vamos falar um pouco sobre o batismo. Quero ensinar um pouco acerca desta prática cristã. É através do batismo que formalmente fazemos o nosso compromisso de uma transformação permanente, de parar de viver em pecado e entregar a nossa vida completamente a Deus. O batismo é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que nele crê. No livro de Mateus, capítulo 28, 19, diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo deve ser visto como um selo da justiça, que vem pela fé, e, evidentemente, deve seguir a fé, como determinam as palavras finais de Jesus, que se encontram registradas no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 diz: Disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esta é a razão porque não batizamos e nem tampouco validamos o batismo de crianças. É necessário crer primeiro e então se batizar. Obedecemos o princípio bíblico de consagrar os filhos ao Senhor, mas só os batizamos depois que puderem crer e confessar sua fé. No Velho Testamento, os judeus tinham como selo da sua fé a circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão foi suprida, sendo vista simbolicamente no batismo. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé e no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Porque hoje esta circuncisão acontece no coração. Está em Romanos capítulo 28, 29, e Paulo a relaciona com o batismo. O batismo não salva, mas acompanha a salvação. O batismo não salva ninguém. Jesus disse: quem crer e for batizado por crer será salvo, e quem não crer será condenado. Note que ele não disse: quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crer. Portanto, o batismo segue a fé que nos leva à salvação, mas ele em si não é um meio de salvação. Que o diga aquele ladrão que foi crucificado com Cristo e a quem Jesus disse que estaria com ele ainda naquele dia no paraíso. Esta passagem está em Lucas capítulo 23, do 39 a 43. Ele somente creu e nem pôde ser batizado, mas não deixou de ser salvo por isto. O batismo, portanto, não salva, mas nem por isso deixa de ser importante e necessário. Aquele ladrão não tinha condições de passar pelo batismo, mas alguém que crê deve obedecer à ordenança de Cristo e ser batizado. Caso contrário, estará em
deliberada desobediência a Deus, o que poderá impedir-lhe de entrar para a vida eterna. Podemos dizer que o batismo é parte do processo de salvação, mas não porque ele em si salve. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte acerca do batismo: não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus, por meio de Jesus Cristo. Esta passagem está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. O batismo tem um significado. Além de ser um testemunho público da nossa fé em Jesus, ele fala algo. Na verdade, é o meio através do qual externamos que tipo de fé temos depositada em Jesus Cristo. Quando falamos sobre a fé em Jesus, não nos referimos a crer que ele existe. É mais do que isto. A maioria das pessoas creem que Jesus existe, mas não entende o que ele fez. São duas coisas completamente diferentes. O que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados, e é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque mereceu morrer. Pelo contrário, como justo e inocente, ele nos substituiu, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, a fim de que recebêssemos a salvação de Deus. Há dois elementos básicos na fé que nos salva: identificação e apropriação. É importante entender cada um deles dentro do simbolismo do batismo. Identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado, para que assumíssemos a posição de justiça dele. Está em 2 Coríntios capítulo 5, 21. A Bíblia declara o seguinte: em Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificados com ele, nos coloca no túmulo, sepultados com ele, nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus. Ressuscitados com Cristo é quando nos vemos nele, entendendo o sacrifício substituído do Filho de Deus, que passamos a ter direito ao que Cristo fez. Esta é a hora do segundo passo, a apropriação. Apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizado em Jesus. É quando entendemos que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça, mediante a fé, e nos apropriamos disto. Paulo escreveu a Timóteo e lhe disse: toma posse da vida eterna. O batismo é o nosso testemunho de identificação com Cristo. Ele revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho. Veja o que as Escrituras dizem. Em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, diz: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando imergimos alguém na água, estamos simbolicamente declarando que esta pessoa foi sepultada com Jesus. E ao levantarmos esta pessoa das águas, estamos reconhecendo que ela já ressuscitou com Cristo
para viver uma nova vida. Portanto, o batismo é onde reconhecemos que tipo de fé temos, uma fé que se identifica com Cristo e sua obra realizada na cruz. A Bíblia responde com clareza estas questões. Em Atos capítulo 8, 30 a 39, lemos acerca do primeiro batismo cristão, apresentado em maiores detalhes na Bíblia. Neste texto, temos um modelo para a forma de batismo, e ali vemos que já na evangelização o batismo era ensinado aos novos convertidos, o que nos faz saber que ninguém deve demorar para se batizar após ter feito sua decisão de servir a Jesus. Além disso, vemos também qual é o critério para quem se batize. Quando o Étipo pergunta: "Eis aqui água, que impede que eu seja batizado?" A resposta de Felipe vem trazendo luz sobre o requisito básico para o batismo. Em Atos capítulo 8, 36 e 37 diz: "É lícito se crês de todo o coração." Em Atos 2:38 diz: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo." Continuando ali no livro de Atos capítulo 8, 16 diz: "Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus." No livro de Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 14, fala sobre o significado do batismo, que é o fim de uma vida de pecado habitual e o começo de uma nova vida dedicada à justiça, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Esta responsabilidade inclui uma vida de obediência. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, assim: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: "Mais importa obedecer a Deus do que aos homens." Porque os ensinamentos da Bíblia, do Velho e o Novo Testamento, tornam-se nosso guia de vida. O Novo Testamento esclarece como devemos aplicar os ensinamentos do Antigo Testamento em relação à Nova Aliança. A ênfase da Nova Aliança está propriamente no cumprimento desse espírito das leis de Deus. Em Mateus capítulo 7, de 21 a 23, nos diz: "Não podemos mais viver como queremos, ignorando as instruções de Deus." Jesus deixou isso bem claro. Nem todo o que diz "Senhor, Senhor" entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: "Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?" E então lhes direi abertamente: "Não vos conheci,
Aparta-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Devemos viver dentro da lei e não sem lei. Porque Jesus foi batizado? Jesus nasceu para ser um exemplo perfeito para nós. Como ser humano físico, mesmo assim, ele nunca pecou, nem precisou ser perdoado. Ele foi batizado como exemplo do que deveremos seguir. Assim como ele foi batizado, nós também devemos ser. De maneira pessoal, ele nos mostrou que o batismo é o meio estabelecido para nos unir a ele na morte, a fim de que nossos pecados possam ser perdoados. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 15, diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondendo Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. No livro de Marcos, capítulo 1, 9, diz: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré para a Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus ordenou a seus discípulos que continuassem batizando depois de sua morte e ressurreição. Sua promessa de estar com eles até a consumação dos séculos, a qual ainda não ocorreu, demonstra que a sua intenção era que o batismo fosse parte da responsabilidade de seus seguidores em todas as épocas, inclusive a nossa. E para finalizar o nosso trabalho sobre o batismo simboliza para o cristão um renascimento, sendo morto para o mundo e nova criatura em Cristo Jesus. Esta passagem está em Gálatas capítulo 2, 20. Por isso é tão necessária essa confissão pública diante do mundo, pois por meio dele comprovamos que as coisas velhas já passaram. Está em Efésios capítulo 4, 22, 24.